Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana, Eu sou a Mariana, filha da Elines. e é com muito prazer que apresentamos hoje o Comuncast. Comuncast. Hoje temos um convidado mega especial, musical, de tudo que vocês vão assistir ainda. Sei que quem está assistindo já viu, mas para nós é uma alegria muito grande, porque somos uma família bem musical. E temos conosco esse convidado tão importante, Pastor Bezalel. Seja bem-vindo! Glória a Deus. Quero agradecer desde já, né, pastora, que Deus venha continuar abençoando e também desejar, né, a todos a paz do Senhor. Pois eu creio que nessa tarde, sei que é poucos minutos, porém eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações, para a glória dele, eu creio. Amém. Né? A nossa primeira pergunta, pastor, é sempre puxado no sentido mais psicológico, assim. Amém. Um autorreflexivo. Sim, sim. Quem é o Bezalel? Bom, Bezalel é um pastor, porém ainda em uma carreira de aprendizado, ainda em prova, ainda sendo moldado por Deus. Porém, há muitas coisas que me definem, né? Há muitas palavras que poderiam me definir, mas eu deixo um aqui que pode trazer, no âmbito geral, a minha qualidade, destemido. Essa é a melhor palavra que eu poderia me definir nesse momento. E a gente sabe que pode haver muitas virtudes, mas também defeitos também, como qualquer outro ser humano. Porém, assim como na minha vida, né, até aos 40 anos que estou hoje, eu glorifico a Deus por estar guerreando ainda nessa batalha e glorificando a Deus em tudo que faço. Mesmo seu nome sendo bíblico, eu queria perguntar, né? É de berço evangélico? Sim, glória a Deus que sim. Meus avós maternos, meu avô, um grande pregador lá no estado da Paraíba, sou paraibano, campinense, nascido e criado na cidade de Campina Grande. Meu avô, Raul Limeira, né, ele é descendente de judeu e também de portugueses, né? Então ele já veio com essa, essa vontade de fazer a obra do Senhor desde da sua juventude, e eu glorifico a Deus porque isso passou para toda a família, né? A qualidade de crente, a qualidade de não somente de evangélico, mas de crente fiel, corajoso, e como ele sempre nos ensinou a usar a fé em Deus para fazer a obra do Senhor em qualquer momento, em qualquer situação. E meus avós também, meus pais, né? Meu pai e minha mãe também, né? São também evangélicos, fui nascido e criado na Assembleia de Deus Missão, mas aprove a Deus estar no Ministério de Madureira hoje, adorando o nome do Senhor. E essa é a história, um pouco da história, Um né? pouco dela. Pouco da história. E me diz uma coisa, como que foi a sua infância e adolescência na igreja? Bom, eu tive um ensinamento bem precoce na casa do Senhor, desde pequenininho, que meus pais sempre me ensinaram o preceito, os mandamentos, como fazer a obra de Deus também desde pequeno, né? Tanto que aos 8 anos minha mãe já me levava para os hospitais junto com ela para fazer evangelismo. E me lembro de muitas situações boas, agradáveis, né? Também desagradáveis também, mas fica no coração esse preparo, né? Desde a Sim, infância. Mas, assim, sabendo que sempre filho de crente não é crente, né? Tem que se converter, não é verdade? Eu tive também esse pequeno processo aí de aprendizado com Deus, mas foi um particular bem mais profundo, né? Eu não esperava, assim, que isso acontecesse justo comigo, né? Que fui criado na igreja, poderia ser bem mais fácil o andar ali na igreja, mais tranquilo, tocando desde os 9 anos que eu sou músico, né? Meu pai que me ensinou música, e eu queria muito ter tido uma adolescência, uma juventude sempre dentro da igreja, mas como Deus que sabe a sua vontade, né? Aprove a vontade dele, mais uma vez eu digo, fazer com que eu seguisse um caminho para aprender algo da parte dele e poder levar o evangelho a muitos que às vezes não têm a oportunidade e que não conseguem
ter essa oportunidade de escutar a palavra de Deus, que é em bandas, né? Principalmente onde eu toquei muitos anos, e também no meio secular também, quando nós evangelizamos, nos encontramos, nos deparamos com muitas pessoas enfermas, né? Pessoas depressivas, cansadas, que precisam sempre de uma palavra. E essa era a trajetória desde pequeno, mas eu glorifico a Deus de ter sido criado, nascido e criado dentro da Assembleia de Deus. Mesmo com os infortúnios que a vida nos propõe, mas firme nos pés do Senhor. Porque a gente sempre entende, pastor, que realmente esse é o melhor lugar, né? É a presença de Deus. Verdade. Sim. Embora as pessoas, elas, digamos assim, hoje a gente escuta muito mais o nome de igrejas do que o próprio nome de Jesus, e eu me entristeço muito, Sim. né? Quando eu ouço as pessoas falarem muito a respeito, porque lá na nossa igreja, ou até tem uma chamadinha de televisão, né? Que venha ser aqui e você vai ser feliz, né? Venha ser dessa igreja e você vai ser feliz. Infelizmente. E na verdade a gente entende que não é isso. Ser igreja é só participar de um corpo, né? De um corpo, eu digo, aqui embaixo a gente precisa de um CNPJ. A gente precisa ter um nome na porta da igreja, mas a gente sempre volta para aquele falar bem simplório, mas verdadeiro. Se placa fosse boa, ficava do lado de dentro, né? Verdade. A gente já coloca para o lado de fora exatamente por isso. Exatamente. Mas eu penso que realmente é muito importante a gente estar na igreja. Sim. É muito importante a gente entender que estar na igreja não nos blinda, né? Foi bem isso que você Pura disse verdade. antes, não nos Isso. blinda. E ao mesmo tempo é importantíssimo, porque a Bíblia fala para a gente suportar, né? A carga uns dos outros, suportar a fragilidade um dos outros. E onde que a gente vai fazer isso se não for na igreja? Exatamente. A gente percebe que há muitos que são criados, porém o zelo, a competência, o compromisso de fazer a vontade de Deus não é para todos. Tanto que Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ser escolhido é uma qualidade daquele que vive na aprovação, uma qualidade daquele que suporta, que sabe que a obra de Deus não vai ser só flores, mas também vai ser espinhos também. Mas isso tem que ser tratado muito dentro das igrejas. Sim. Esse tipo de, não só ideia, mas uma doutrina bíblica que seja verdadeiramente eficaz e os próprios cristãos, os próprios crentes, eles percebam que eles precisam aprender a ser crente. Não é só levantar as mãos e aceitar Jesus, mas dizer no seu coração, eu estou aqui para servir a Cristo. E eu sei que nem sempre o caminho vai ser bom, vai ser de bênção, mas mesmo que venham os infortúnios dessa vida, eu vou continuar firme, eu vou continuar forte. Isso é ser crente. Sim. Mas não é fácil. Eu tive uma passagem na minha vida, e esses dias eu estava comentando com uma irmã, e ela disse assim, eu não gosto de contar as minhas dificuldades, porque a pessoa vai dizer assim, ah, mas ser crente é passar por tudo isso, então eu não quero. E eu disse, eu já ouvi isso. Uma vez eu estava num momento muito difícil, era financeiro, emocional, a gente estava ruim no casamento, um monte de luta, e eu conversando com uma amiga minha, e ela olhou para mim e falou assim, amiga, eu vou passar tudo isso que você passa, vale a pena ir para a igreja? Então, sei lá, eu acho que do jeito que eu tô, tipo assim, eu tô melhor, né? Sim, E eu falei, olha, a diferença não é o que você vai passar, o que eu passo, porque cada um, o Senhor, tem uma história diferente. exatamente. Mas a diferença é que eu não passo sozinha. Essa é a diferença. Eu falei, não, a diferença é essa, é que Isso. tudo isso que eu tô passando, eu tô vencendo. Porque se não me parou, eu tô vencendo. Verdade. Né? E eu não estou só. E ontem, até a pregação de ontem mesmo, né? A irmã estava pregando e eu, assim, eu gosto muito e tem algumas falas que o Senhor vai colocando no meu coração e eu vou anotando, né? E algumas delas eram exatamente que vários momentos da nossa vida a gente nunca vai estar só. Né? Há momentos que você não consegue enxergar quem está do teu lado. Glória a Deus. Porque a gente está focado na dificuldade, está focado na dor, ou às vezes está focado no churrasco, dos momentos bons, mas em todo instante o Senhor está conosco. Exatamente. Eu passei uma boa parte da minha vida, adolescência e juventude,
acreditando que o Deus que eu servia era um Deus que podia me dar bênçãos e principalmente materiais. Eu acreditei muito nisso. Acho que por eu ter nascido em berço evangélico, ter escutado isso muito da minha mãe, que sempre foi muito, tem um espírito de muita fé. Então eu acho que eu trouxe isso no meu coração, achando que Deus era um Deus o qual você pedia e ele te dava. Mas aí, quando começaram a vir os infortúnios, as dificuldades, eu comecei a entender que Deus não era dessa forma que ele queria que a gente estivesse na presença dele. E eu só descobri isso quando eu comecei a passar um momento muito difícil na minha vida. Quando os amigos saíram de perto, quando a família saiu de perto, quando tudo dava a crer que ia dar errado, aí foi onde Deus se apresentou a mim e me convidou de volta para o caminho. Onde eu pensava que estava, ele disse, você não está no caminho. Mas se você voltar, você vai entender o propósito que eu tenho com a tua vida. E não teve outra solução a não ser buscar a palavra de Deus. Ler, examinar, entender o propósito de Cristo na nossa vida. Quando eu comecei a entrar nessa palavra, comecei a entender ao menos um pouco do que Deus tinha para falar no meu coração, porque nós temos alguém que está conosco 24 horas por dia, dormindo, andando, trabalhando, no momento que for, que é o Espírito Santo. Sim. Então, nesses momentos foi que eu recebi mais de Deus. Num particular, que Deus me colocou junto com ele, eu entendi o propósito que ele tinha comigo. Que não era de riqueza, não era só de uma vida boa e plena na terra, mas o principal que Deus quer para nós é uma vida espiritual cheia, mas cheia de amor, cheia de paz do Espírito Santo. E principalmente de um amor que o mundo hoje nega e não tem mais, que é o amor ao próximo. Verdade. Muitos dizem que ama, mas na realidade as suas atitudes condenam eles próprios, né? Porque na realidade, como o próprio Jesus disse, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, por se aumentar a iniquidade, ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é isso que nós vemos hoje. A falta de amor está em toda parte, mas nós cremos numa palavra verdadeira, profética, que Jesus ainda continua sendo o mesmo hoje e para sempre. Glória a Deus. Pastor é casado? Sim, casado. Tem uma maravilhosa esposa, a Fabrícia, né, a pastora Alice, onde estamos pastoreando ali no Solo Sagrado, congregação do Solo Sagrado, entre o Jardim Laranjeiras e o bairro do Solo Sagrado, pastora Fabrícia, e tenho também o Isaac, né? Isaac, meu pequeno Isaac, tem 9 anos, muito inteligente, gosta de orar, gosta de ler a Bíblia, tá aprendendo sax, tá aprendendo teclado, tá aprendendo bateria, e vamos ver onde é que vai dar isso aí, né? Mas enquanto isso vai ajudando. E outra, já é diácono na igreja, ajuda no som, tira oferta, faz oração, canta, o que pedir para ele fazer, ele faz. A gente tem que ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele vai saber o caminho que ele deve prosseguir. Amém. É engraçado porque esses dias eu vi um vídeo, né? Você falando algumas coisas com ele sobre o sax. Sim. E eu fiquei com meu coração assim regozijado, porque eu acho muito bonito, porque é isso que o crente faz. O que é ser discípulo de Cristo, né? Isso. Não é seguir os passos do mestre? Exato. Né? Então, todas as vezes que eu vejo um pai se dispondo a ensinar o seu ofício ao seu filho, eu vejo a imagem de Jesus. Glória a Deus. Vem ao meu coração, assim, o que Deus fez mesmo, sabe? De essa obra, né? Que não é só a questão do morrer na cruz, mas é tudo à volta. Né? O coração dos pais aos filhos, o coração de um filho que almeja fazer o que o pai faz. E é por isso que, se as pessoas entendessem o quão importante é a paternidade, a maternidade também, mas hoje, principalmente por ser um homem, nós gostaríamos de tocar nesse momento, né? Nessa palavra, né? Da paternidade. Como o Brasil, eu posso dizer, como a nossa nação, ela é ferida nisso. Como que os homens não sabem ser pais e, por consequência, não sabem ser filhos. E é tão triste você ver que
eles não entendem o seu lugar. Eles não entendem a sua importância na vida de um filho. Esses dias eu tive a oportunidade para estar pregando na igreja e eu estava dizendo, se os pais soubessem a importância que tem deles olharem para suas filhas e dizerem, você é linda, você é inteligente, sabe? E por consequência você olhar para um filho e falar, você é capaz, Isso. né? Você pode fazer sim. Falei, gente, os maiores momentos de conflito meus existenciais, eu sempre tinha a voz do meu pai no meu ouvido, sempre falando assim, minha filha, você é linda, você é inteligente, você consegue. E às vezes as pessoas perguntam assim, pastora, mas tudo que você já sabia? Não, mas por que você fez? Eu pus a cara e fiz. Isso. Porque meu pai sempre incentivou isso. Minha filha, você é capaz, você faz o que você quiser fazer. Eu aprendi algo muito interessante do meu pai. Meu pai é um pouco turrão, né? Grosso, porque militar, meu pai era da Polícia Militar lá da Paraíba. E quando ele me ensinou música, ele dizia: nunca pense que você é o melhor. Nunca pense que você vai ser melhor. Se você pensar que você é o melhor, acabou tua carreira. Acabou o seu trabalho. Pense que você está sempre aprendendo, sempre desenvolvendo. E ele tinha uma forma de me tratar estranha para os dias de hoje. Ele sempre colocava a minha irmã, que também é musicista também, um pouco sempre acima de mim. E ele falava, sua irmã toca mais que você. Sua irmã ela tem mais talento que você para um negócio. E isso me dava mais, sabe, vontade de desenvolver, de crescer. E quanto mais eu desenvolvia, mais ele dizia que eu não sabia. Mas eu não entendia aquilo como algo positivo. Mas depois de um tempo eu percebi. Eu disse, ele estava me ensinando a ser melhor. Ele estava me ensinando a ser bom. E hoje nós temos, infelizmente, assim, a gente vê, é chato, né? Porque às vezes você vê crianças, e hoje as crianças elas querem dar ordem nos pais, ensinar aos pais. E no meu tempo de criança, como também, né, a gente sabe que não tinha tempo para isso. Bastava o pai dar uma olhadinha de lado que você já sabia que era o seu momento de se retirar. Não tinha Exatamente. tempo para conversar. Ai do filho que chegasse no ambiente e se intrometesse numa conversa de um adulto. Meu pai só Exatamente. bastava olhar de longe. Eu já sabia que meu caminho não era por ali, pela sala, era para rodear lá por fora. Então, esses aprendizados, pastora, já complementando a sua palavra, que é muito interessante isso, como meu filho, eu percebo que o Isaac, ele tem uns momentos de diversão. Às vezes o pai fala, você não vai jogar videogame, principalmente quem é crente. Fala, não, você não vai brincar de videogame porque é algo ruim, é maligno. E acaba trazendo, gerando na mente da criança algo não muito bom. Mas eu faço o seguinte, eu sento, eu digo, vamos jogar videogame. É chato às vezes, porque eu não tenho talento para isso, mas eu sento com ele, vamos jogar nós dois. E eu fico observando como ele brinca, como ele faz, o que ele faz. Porque isso eu posso aconselhar ele nas coisas que ele faz, nas pequenas coisas que ele faz. E quando eu peço algo para ele, ele faz, mas ele faz com gosto, porque ele sabe que eu faço algo para ele. Mas ele sabe que sempre vai haver um momento de dizer não. Dele fazer quiser fazer algo ali que não está muito nos concordes da gente, então eu digo, não, não vamos fazer. Às vezes ele reluta, ele fala, mas eu digo, não vai. E pronto. E ele ainda fica falando, eu digo, não vai escutar? Me escuta. Ele reluta, mas acaba entendendo. É isso que eu vejo hoje. A gente tem que ensinar os nossos filhos, tem que pegar eles, sentar. A minha esposa, a pastora Fabrícia, ela faz algo que eu não tomo dela. Isso de jeito nenhum. Todos os dias, durante a semana, de manhã, antes da escola, primeiro, ela acorda, ele toma café e ele vai fazer o devocional. Ele lê a Bíblia, ele canta 2 hinos da harpa e fazemos uma oração. Quando, antes de ir para a escola, ele estuda à tarde, ele faz a mesma coisa. Ele lê a Bíblia, ele ora com a mãe, ele canta um hino e a gente ora pedindo a Deus que cubra a escola com o sangue de Jesus. Amém. E essa é a diferença. É por isso que o inimigo ele tem tanta fúria das famílias de hoje em dia. Eu vivi uma infância um pouco diferente. Meu pai, ele era crente, estava na igreja, mas por um tempo ele se afastou.
E ele permitiu que algumas coisas do mundo entrassem dentro da nossa casa. E minha mãe, foi sempre firme ali nos caminhos do Senhor, ela teve uma batalha muito grande contra o inimigo dentro de casa. Porque minhas irmãs buscavam algo que era do mundo e ela tentava puxar para a igreja. E muitas vezes essa força, às vezes tinha um desequilíbrio, não Sim. tem como. E minhas irmãs acabaram, algumas indo para o mundo, algumas hoje são afastadas, eu tenho 3 irmãs. E minha mãe profetizava para mim, quer dizer, um dia você vai ser pastor. 8 anos, 7 anos, ela já profetizava. E ela me falava, quando eu ia para os círculos de oração, ela foi pioneira num bairro lá chamado Malvinas, o maior bairro da cidade de Campina Grande. Então ela foi pioneira lá, abriu igrejas lá pela Assembleia. E ela, quando ela fala para mim até hoje, quando ela me carregava no ventre, ela dizia, orando e indo para a igreja, de pé. Dizia, esse menino é do Senhor. Amém. Esse menino é do Senhor, é consagrado ao Senhor. Então, quando a gente passa por provações na nossa vida, que a gente vê Deus agindo na nossa vida, a gente não entende o porquê que a gente está vivendo aquela situação difícil, a gente começa a questionar a Deus. Senhor, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Meus amigos estão todos lá bem, vivendo suas vidas, estão brincando, curtindo, indo para a festa, e eu estou aqui, nesse cativeiro, passando essa provação. Eu tive um período muito difícil na minha vida, onde eu adentrei nas drogas, e foi muita luta dentro de casa. Muita luta. Eu não tinha uma saída, digamos, psicológica. E eu procurava as amizades ruins como algo que me preenchia. E quando eu acabei entrando naquelas amizades, o inimigo me sustentou naquela vida. Só que eu sempre ia para a igreja. E essa era a minha maior luta. Era ir para a igreja, escutar uma palavra que me dizia, volta, e eu não entender que eu tinha que voltar e ser santo, e viver uma vida totalmente contrária dentro de casa, de luta, de briga, de discussão. Eu passei 6 anos sem falar com meu pai. E quando eu me voltei para os caminhos do Senhor no ano 2008, voltei de verdade, acreditando que Deus faria algo maior na minha vida. Eu disse, Senhor, eu preciso te conhecer, mas eu quero te conhecer de perto. Chega dessa história de alguém falar do Senhor para mim. Eu estou cansado. E o Senhor falou ao meu coração, numa madrugada. Eu sozinho em casa, olhei para os móveis da casa e não tinha nada para comer. Não tinha nada. Abri tudo, olhei. E ali, ao invés de amaldiçoar a minha própria vida, eu entreguei ela para o Senhor, porque eu sabia que aquela situação que eu vivia era por causa das minhas más escolhas. E quando eu entreguei aquele momento ao Senhor, eu fiquei em pé na cozinha, com fome, cansado, estava drogado um pouco, não estava fora de si, mas eu estava ali consciente do que eu tinha feito. E eu disse, Senhor, eu quero voltar, mas eu não tenho mais força. Falei no meu coração, eu não abri a boca. E quando eu falei no meu coração, uma voz linda falou no meu coração, que eu sei que foi o Espírito Santo do Senhor, e disse, se arrepende e volta. E naquela madrugada eu comecei a chorar e eu disse, Senhor, uma vez o Senhor expulsou um demônio de mim, numa madrugada da mesma forma, e o Senhor me fez ver aquele demônio sair de dentro de mim como se fosse algo tão normal. E o Senhor disse, porque você sabe que eu existo, mas o inimigo não quer que você acredite. Ele quer cauterizar a sua mente, a sua vida, transformar para você não levar a palavra de Deus para ninguém, porque você tem um chamado de Deus. E eu fiquei naquela situação, pensando, orando no meu coração. E eu disse, Senhor, se eu der um passo, e eu fiz o gesto na cozinha de casa, coloquei um pé na frente, eu disse, Senhor, se eu colocar um pé na frente, eu der um passo, o Senhor me ajuda? E o Espírito Santo falou no meu coração, eu te ajudo. E eu chorando muito, eu disse, eu vou dar esse passo a partir de hoje. E naquela madrugada, eu escutei algo que nunca mais eu escutei na minha vida, que marcou meu coração. Eu escutei uma voz, e eu sabia que vinha lá da igreja onde eu congreguei, onde eu fui nascido e criado. Eu escutei uma voz muito alta, muito firme, muito linda, dizia,
glória a Deus, glória a Deus. Mas era muito alto, como se para todo o bairro escutar. E daquele momento em diante eu comecei a seguir o que Deus queria para mim. Eu começo por onde, Senhor? Pega a Bíblia, Aleluia. abre a Bíblia e vai ler. E eu dizia, mas eu não entendo. Eu não vou entender. São palavras difíceis, coisas que eu não... Vai ler, eu te explico. E eu comecei a ler, comecei em Salmos. Quando eu comecei a ler os Salmos e comecei a falar no meu coração os Salmos, eu comecei a entender o sentimento que Davi tinha para com Deus em relação ao louvor e à adoração. Eu disse, meu Deus, isso ninguém poderia me explicar. Eu só leia. E toda noite que eu abria a Bíblia para ler em Salmos, eu chorava. A minha Bíblia era toda desgastada por conta das lágrimas. Mas aquilo que me fortaleceu, a palavra de Deus, foi me fortalecendo de tal forma que as tentações vinham, as lutas vinham, e eu ia suportando. Cada momento que vi o inimigo vinha no meu rosto e lançava em rosto o que eu tinha feito, eu dobrava o meu joelho. Eu chorava no seu, era duro para mim, machucava. Mas eu dizia, Senhor, tá aqui, Senhor, o que fizeram comigo? Eu não tenho força, mas tá aqui. Eu entrego para o Senhor. E meu pai muitas vezes chegava para mim e dizia, deixa de ser besta. A linguagem do nordestino, né? Para de ser besta. Deixa de ser besta. Eu dizia, eu creio que Deus vai me fortalecer. E dessa forma, pastora, eu fui levando minha vida, garantindo a minha presença na igreja, me reconciliei com o Senhor, comecei a trabalhar no ministério, do jeito que o Senhor tinha me ensinado, seja obediente, obedeça aos seus líderes, obedeça ao seu pastor, escute a palavra, segue ela e você vai ter um caminho abençoado. E o que eu pensava que eu nunca ia ter, Deus me deu, que era um casamento próspero, uma esposa linda, abençoada, que faz a obra de Deus comigo, que isso, acho que foi o melhor presente que Deus me deu até hoje. Nem um sax mais caro da terra. Eu amo saxofone, mas o sax mais caro da terra pagaria isso. Mas uma esposa abençoada, linda, que me sustenta nas orações, que quando eu estou aflito, angustiado, sem forças para continuar na caminhada, me dá uma palavra de ânimo. Isso não tem explicação, só pode ser Jesus. Uma família linda. E eu glorifico a Deus por tudo isso. Amém. Isso também me lembra, uma vez que o pastor estava falando, a gente estava antecedendo o dia do batismo, e ele falou, né, que muita gente acha que você tem que ser liberto primeiro para depois batizar. Não, primeiro eu deixo de usar droga para depois eu me batizar, primeiro eu vou me consertar. E justamente o testemunho que o senhor estava falando me lembrou, né? Conhecereis a verdade, e ela vos Nos libertará. libertará. Eu me lembro que eu fui batizado em 2003. E depois que eu me batizei, ao invés da vida espiritual ficar mais tranquila, piorou. Porque na realidade eu tinha me batizado, mas a minha alma ainda não estava liberta das coisas do mundo. E Jesus permitiu, claro. Por quê? Nós precisamos ser moldados por Deus. Não adianta dizer que é crente e não fazer aquilo que é proposto por Cristo. Então eu precisei voltar e Jesus dizer, é isso que você deseja? Então vai. Vai, segue o teu caminho. E o meu caminho, minha vontade do coração, era fazer sucesso no mundo. Eu tocava em bandas de forró. Lá na Paraíba é o que mais tem. Lá em Campina Grande tem o que eles consideram, né, o maior São João do mundo, que é 30 dias de festa sem parar. Então eu aproveitava esse período para ir ganhar dinheiro e tentar fazer o meu nome. Só que o caminho que Jesus tinha traçado para mim desde a eternidade, posso dizer assim, não era esse. Era de cumprir a vontade dele, desde o ventre da minha mãe. Mas eu, pela minha vontade humana, eu queria mais. Jesus disse, vai. Mas você vai saber quem é o dono desse mundo, quem é o príncipe desse mundo, e você vai ver o que ele vai aprontar com você. E falta de aviso não era. Vez ou outra, Deus usava um profeta. E quando as lutas foram vindo, eu dizia, mas eu não sou batizado?
Eu era batizado com o Espírito Santo já. Eu dizia, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. E eu tenho que passar por isso. Esse era o meu porquê. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, esses demônios tinham que me respeitar. Então o Senhor disse, por que eles não te respeitam? Essa era a pergunta de Deus para mim. Por que ele não te respeita? Examina você. Eu dizia, porque eu peco, porque eu caio na tentação, porque eu não escuto a palavra do Senhor como deveria escutar. Mas a partir do momento que eu entendi o propósito, primeiro, de salvação, e depois eu entendi o propósito para com o meu semelhante, eu disse, agora eu posso tomar uma posição. Eu vou tomar uma posição. E quando eu tomei uma posição que o inimigo veio na tentação e eu resisti, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando eu comecei a resistir, ele disse, por aqui, não dá mais para mim. E sempre na resistência, sempre na resistência. Interessante que isso é até hoje. Então, a gente percebe que a batalha do cristão é diariamente. É progressiva a salvação do crente. O crente não pode dizer, aceitei Jesus e já estou salvo. Não existe isso, não tem como existir. É de dia em dia, de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória. E a gente vai batalhando até a vinda do Senhor Jesus ou até que ele nos arrebate. Então, estamos nessa batalha. Não tem como. Filho de, como diz, filho de peixe, peixe é, dizem lá fora. Mas na igreja não cabe para o crente essa frase, infelizmente. Embora eu penso assim, que tem uma hora na vida que o peixe ele tem que dizer, realmente eu quero ser peixe, Isso. né? Então, assim, eu falo muito isso pro crente mesmo. Eu tenho uma dificuldade quando as pessoas dizem assim, ó, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crente. Eu penso que filho de crente já é crente. Já é crente. Só que vai ter uma hora que ele precisa decidir por conta própria. Isso Né? Ele mesmo. não é só pela natureza. Ele nasceu meu filho, então ele é crente. Mas embora a palavra nos garante isso, porque ela diz que quando a gente realmente consagra ao Senhor, todo fruto do nosso ventre é abençoado. Uma hora ele vai ter a escolha dele com o Senhor, mas o caminho quem mostra somos nós. Exatamente. Né? E quando você está dizendo que a tua mãe te consagrava desde o ventre, eu fiz isso com meus filhos. E minha mãe conta que eu fui consagrada desde o ventre, até porque ela não sabia o começo da gravidez, ela descobriu porque tinha perdido um filho, o filhinho dela, meu irmãozinho mais velho, morreu, e ela ficou muito debilitada, e meu pai falou para ela assim, ó, vai no médico. E ela falou assim, chega lá, eu vou dizer o quê pro médico? Eu só tô triste, eu vou falar o quê? Porque naquela época ninguém procurava um médico Sim. para se tratar por uma depressão, por um luto, ninguém procurava. E ela falou, chega lá, eu vou dizer o quê? Só que ela disse que quando ela deitava na cama, ela sentia a barriga doer. Aí ela falou assim, então tá bom, eu vou no médico, ela vou dizer que minha barriga tá doendo, que quando eu deito dói mesmo. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim ela nunca gostou de mentira. Então ela falava assim, não é mentira mesmo, porque você quer matar ela, fala tal coisa que não é verdade, sabe? A resposta dela é assim, ó, minha filha, eu tenho uma alma só, tu acha que eu vou mandar minha alma pro inferno por causa de uma mentira? Então, não vem com essas histórias pro meu lado. Então, assim, nunca, quando eu tinha telefone fixo em casa, que ligava, ai, fala que eu não tô. Eu falo, vem aqui e diz tu que tu não tá. Que eu não vou dizer. Nossa. Né? Então, assim, aí ela disse que foi no médico, chegou lá, o médico examinou e falou, nossa, a senhora tá grávida. E ela já estava grávida de mim, de 4 meses, e ela não sabia. Meu Deus. E eu até falo assim que foi um momento que o Senhor enviou para que ela tirasse a mente daquela tristeza da perca e foi realmente um novo olhar, né, de vida. E os meus filhos, tanto o Washington quanto a Mariana e até mesmo a Milena, porque embora a Milena seja adotiva, nós ficamos grávidos da Milena. Nós oramos pela Milena durante 3 anos, pedindo ao Senhor a Milena. E nós orávamos pelo nome. A gente ia para o monte e eu pedi oração. Falei, eu quero oração aí, pelos meus 3 filhos. Aí a pessoa olhava e falou assim, mas você não tem só 2? Aí minha mãe falava, não, aquela está adotando uma. Eu disse, gente, esse povo é tudo doido, não é? E às vezes eu falava, porque eu tenho o Washington, tenho a Mariana e vai ter a Milena. Quem que é a Milena? Quem que é a Milena? É a filha que ela vai adotar. Então, gente, isso não é de gente normal. Meu Deus. Mas a palavra diz, para a gente trazer existência que não existe. Que não existe. Então pronto, eu sei que em algum lugar minha filha está esperando por mim. Que tremendo.
Glória a Deus. Então, nós oramos 3 anos, e uma vez eu brincando com uma amiga minha, eu falei assim, ó, quando eu ganhei a Milena, ela falou, não, você não ganhou a Milena, eu ganhei. Não, eu falei, não, a sua você pariu, a minha eu ganhei de presente. Pariram pra mim. Ai, que beleza. Tremendo. As Mas, coisas de crente é assim, né? É coisa de doido, né? Coisa de louco. Eu sempre dizia assim pro meu pai que eu ia conseguir ter um sax que eu queria. E ele dizia pra mim, tu não tem dinheiro, larga a mão desses negócios, pega um instrumento qualquer e vai tocar, faz o teu trabalho com o que tu tem nas mãos. Eu digo, tá certo, mas a gente tem direito de sonhar. sim, A gente tem direito de sonhar. E o que eu fazia? A primeira vez que eu toquei com um instrumento, quando eu me voltei para a igreja, que eu toquei com um instrumento ruim, que era um instrumento que eu tocava no mundo, eu disse ao Senhor em oração, eu disse, Senhor, eu quero um instrumento assim e assim. Eu dei toda a referência, porque eu quero te louvar. Eu quero usar para te louvar. Amém. Quando eu estava tocando no púlpito da igreja, o parafuso do instrumento caiu. E eu tive que segurar o parafuso com a mão e continuar tocando como se nada tivesse acontecido e tinha que fluir o louvor. Quando terminou, eu abaixei, peguei o parafuso, já triste, já acabado. Voltei lá para minha cadeirinha, dobrei o meu joelho, em vez de sentar, eu dobrei o meu joelho, coloquei o instrumento em cima do case, do bag, e fiz uma oração simples, mas assim, com muita fé. Eu disse, Senhor, me dá um instrumento assim, um sax alto Yamaha 62, tudo isso dessa forma. E quando eu fechei o olho, eu vi aquele brilho do sax. Eu disse, é isso que eu quero. E poucos meses depois, eu tive um contato com um amigo meu de João Pessoa e eu vi o sax. E eu olhei o sax dele, eu disse, é um desse. É um desse. Mas o sax era caro, custava caro. Eu disse, mas eu vou continuar orando. E eu sempre orava, eu sempre orava, eu sempre orava, pedindo a Deus isso. E Deus tirou esse instrumento ruim da minha mão e começou a me dar um instrumento da igreja. E quando eu comecei a louvar com o instrumento da igreja, eu disse, é um desses que eu quero, porque eu me sinto bem e não me traz lembranças do mundo. E quando eu fui trazendo à existência o que não existia, na oração, pela fé, quando chegou a época, eu disse, Senhor, faz algo na minha vida. Eu morava na casa do meu pai, tinha voltado a falar com meu pai, esse é o detalhe que eu ia contar e acabei não contando. Meu pai me aceitou de volta em casa. E só que começou a ter algumas coisas muito chatas lá. Minhas irmãs moravam lá e meu pai tinha se separado da minha mãe. E eu não estava me sentindo muito bem por minhas irmãs não estarem na igreja e por elas, uma vez ou outra, dar lugar ao inimigo lá para me afrontar. E eu comecei a orar, dizendo assim, Senhor, põe uma mulher de Deus no meu caminho, que seja linda, que seja sincera, que ame a obra do Senhor. Me ajude nesse propósito. E eu fui orando. E quando eu conheci a Fabrícia, Deus já tinha falado lá atrás. Disse, não vai atrás. Porque a bênção vai vir até você. glória a Deus. E eu tive no começo ainda uns momentos de desobediência. Você vê aquelas irmãs da mocidade, nossa, é aquela. E o senhor dizia, não, filho, não vai. Não vai quebrar a cara. E quando eu ia quebrar a cara, eu disse, não vai, espera. E quando eu entendi esse propósito, eu me guardei. Eu disse, a partir de hoje eu vou me guardar, eu vou esperar no Senhor. E quando ela veio até mim, eu não percebi. Só que quando o Espírito Santo falou e disse, pede ela em namoro e fala sobre a tua vida. Eu falei e ela disse, não, eu entendo a proposta de Deus para nós. Olha a diferença. Eu entendo qual é a proposta de Deus para a minha vida em relação a você. E no dia seguinte, no sábado, a gente namora, no domingo, o Espírito Santo, na escola bíblica, o Espírito Santo fala no meu coração, acaba e vai orar. Entendi, Senhor. Acaba, conversa com ela e diz que vai orar mais. E eu disse, o que é que está acontecendo? Eu conversei com ela e disse, ó, vamos dar um tempo, vamos orar mais um pouquinho. Foi o que eu fiz, não, vamos orar. O Espírito Santo disse que a gente orasse mais um pouco. Só que aí tem um detalhe. A gente aceitou a proposta, mas Deus precisava estabelecer. Deus precisava responder, dizer, agora eu estou dando o aval. E no domingo à noite, eu estou no templo sede lá.
E Deus usa o pastor Daniel Nunes dizendo, o pastor presidente lá disse, está feito. Está feito. Foi eu quem fiz. Eu, o Senhor, quem fiz. E eu fiquei martelando. Deus falou. Mas eu preciso de uma resposta mais óbvia, mais direta. Quando eu estava num centro no terminal de integração, esperando o ônibus para vir embora, quase 11 horas da noite, chega um irmão nas minhas costas e diz, irmão, meu irmão é crente? Eu disse, sou crente. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu estava ali sentado lá atrás e o Espírito Santo falando no meu coração. E me mandou dizer algo para você. Pode falar, irmão. Deus disse, chegou o tempo de casar. Seu irmão não me conhece, não. Não conheço. Nunca vi você na minha vida. Amém, irmão. Glória a Deus. Vim no ônibus, liguei para ela do ônibus e disse, ó, Deus confirmou aqui, do nada. Ela disse, Deus confirmou aqui, usou uma irmã aqui para mim na igreja. Então, agora vamos dar seguimento. Só que a diferença em relação ao que Deus dá, né? Uhum. Eu disse, amém. E a gente começou a namorar direitinho. Nosso namoro foi pautado, namoro, noivado e casamento, pautado no círculo da oração, na obra evangelística e principalmente, aqui está um segredo para os jovens, né? Matutino. Matutino. Tá no matutino, todo dia ali orando, pedindo a Deus, colocando. O começo do dia é essencial. O devocional e colocar o namoro da gente diante de Deus. E eu ia trabalhar no meu lugar e ela ia trabalhar no lugar dela. Levante lá, tinha muito, mas eu fazia propósito. Alguns meses se passaram, ela chegou para mim e disse, esse instrumento aí que você toca, ela, não, é um instrumento. Por quê? Não, porque Deus me mostrou algo aqui, eu quero fazer algo por você. Eu disse, não faça, não precisa de nada não. Ela disse, não, eu já fiz. Eu disse, o quê? Fez esse instrumento aqui que você tá querendo comprar? Que ela viu, eu pesquisando com ela lá, mostrando, sem mais nem menos. Esse instrumento, eu disse, ela fez, já comprei. Botou a nota na minha mão. Disse, não faz isso, esse instrumento é muito caro. Ela disse, não, foi Deus que mandou lhe dar. E aí foi só alegria, né? Passei 5 dias lá no trabalho, de instante em instante ia lá dentro, ligava, e aí, chegou o instrumento? Chegou o instrumento? Já chegou? Chegou hoje? E aí? Fui no Sedex, e chegou? Não chegou. 5 dias assim, esperando. Mas a bênção chegou. E, além da bênção, Deus, eu nunca, em 10 anos tocando lá nas bandas do mundo, eu nunca consegui comprar um instrumento para mim. O diabo vinha e pegava todo o dinheiro. Pegava tudo que eu tinha. Quando eu me dedico a Deus, quando eu coloco o meu coração em fazer a vontade de Deus, e eu nunca mais toquei em banda de fora, assim, coisas do mundo, literalmente. Glória a Deus, Deus nunca permitiu. E quando eu coloquei diante de Deus, Deus me deixou assegurado que ia dar muito mais. Amém. E hoje eu tenho todos os instrumentos que eu queria, que eu sonhava em ter. O sax tenor, o sax soprano, o clarinete. Que foi o meu primeiro instrumento que eu aprendi. Eu desejava ter um clarinete. E hoje eu tenho esses instrumentos em casa. Então eu percebo que, além de trazer existência aquilo que não existe, Deus ainda lhe proporciona coisas muito além. Com certeza. Não vai só num pequeno detalhe. Entendeu, irmã Menina? Fica aí na... Pega a benção, que a benção está vindo do céu, bem quentinha hoje, viu? É tarde de vitória aqui nesse lugar. Amém. E é muito interessante isso, que eu vi uma discussão na internet esses dias. Um pessoal, eles são de uma igreja e eles sempre fazem isso. Um faz uma pergunta para todos para ver o posicionamento de todos. E a pergunta era: Maravilha. Deus confirma namoro? E todo mundo, uns falavam não, outros falavam sim, outros depende, você tem que vigiar para ver, né? Porque muitos dessas confirmações são da carne. Sim. E teve uma menina, ela já é muito julgada, as pessoas falam que ela gosta de chamar muita atenção, mas não começa a citar nomes, mas ela disse assim: eu não gosto de limitar o poder do nosso Deus. Se você se doar, se você entrar em propósito, se você orar, por que Deus não responderia? E eu concordo, eu acho que é mais do discernimento que você tem espiritual, de saber se aquela confirmação vem de Deus Isso. ou vem da carne. Assim, né? É porque eu percebo que quando a gente ultrapassa
o querer de Deus, a gente não é que quebre a cara, mas a gente deixa de receber de Deus aquilo que Deus tinha de melhor. Porque quando Deus diz, eu quero te dar uma... A Bíblia nos conta que quando Deus dá uma mulher a um homem, quando Deus dá uma mulher a um homem, é um ato de benevolência da parte do Senhor. Olha só. Aleluia. Eu E, creio sim. e por que da mesma forma não pode ser ao contrário? Da mulher receber de Deus um homem de Deus. Sim, Então, o que há muitas vezes nos dias de hoje é a impaciência. Eu tenho que ter, porque fulano... porque fulano casou, ciclano casou. E eu tô aqui, papai, olha para mim, Jesus. Então, eu percebo que Deus ele tem o seu tempo oportuno. O que cabe a nós é querer esperar ou não. Eu tive que aprender lições muito ruins em relação a namoros para poder entender que a vontade de Deus em todo e qualquer âmbito ela é soberana. Mesmo que você disfarça da vontade de Deus, eu vou casar com fulano de tal. E daí, eu achei ele bonito, ele é interessante. Mas mesmo que você faça, Deus ainda vai te dar uma lição. Deus vai dizer, eu não mandei. Mas você vai aprender uma liçãozinha, porque você tem que carregar, porque eu continuo soberano na sua vida. Então eu percebo que quanto mais você se dedica, quanto mais você entrega, Deus ele vai ter sempre o melhor. Sempre, sempre o melhor. É por isso que hoje, como pastor de igreja, também como músico, eu percebo que às vezes Deus me coloca em situações como músico que eu fico assim, meu Deus, me colocar nesse lugar para tocar. E às vezes eu percebo que Deus tem Deus tem um propósito. também Quando eu creio. começo a conversar com as pessoas, eu percebo que Deus está dizendo assim, você percebe a falta, a necessidade? Então fala. Então fala. Mesmo que às vezes a pessoa não queira falar, não queira comentar sobre um determinado assunto que é Jesus, que é salvação, mas o crente é usado. Não tem quem cala um crente na terra. Exatamente. Quem tenta calar um crente é a coisa mais perigosa do mundo, é tentar calar crente. Então, quando você vai num local que você diz, eu não pedi para vir aqui, mas Deus diz, você não pediu, mas eu tenho um propósito. Por quê? Seu coração está livre. Seu coração está liberto. Antes você não era, por isso que eu não permitia. Mas agora, com esse plano novo na sua vida, eu posso te usar como uma flecha na mão do valente e te fazer alcançar vidas que muitas vezes não têm a oportunidade de escutar a voz de Cristo. Amém. Então a gente tem que entender os propósitos. E em relação a namoro, noivado, eu prefiro ainda ficar ainda martelando na oração. Porque o propósito da oração alcança o coração de Deus, e o coração de Deus, quando é alcançado, ele prepara. Então a gente só faz esperar. Deus ele tem projetos maravilhosos para cada um de nós. Mas é o que eu falo. Eu falo muito para Mari. Eu falei, olha, quando o Senhor mandar para sua vida a pessoa que é a escolhida dele para você, Sim, eu falei, não olha para aparência, não olha. E principalmente para a gente pontuar antes uma coisa que a gente estava comentando antes sobre a respeito de quando Deus manda. Na maioria das vezes é o que a gente não gostaria. A maioria das vezes você quer ir, Deus fala não vai. Ou você não quer ir, Deus fala vai. Aí eu falo, nossa, isso é Deus mesmo, porque eu não queria ir. e hoje tem muito essa questão, não querendo mudar muita ideia, as pessoas elas olham muito a parte física, Sim, porque o que nós usufruímos mais hoje é de internet. Então a internet tenta sempre passar uma imagem errada. Deus não nos manda olhar, ou ele não enxerga aquilo que está fora. E se Deus falou com o profeta Samuel acerca de quando Samuel foi na casa de Jessé buscar o futuro rei de Israel, o primeiro que entrou na sala, naquele tempo já tinha isso, que interessante, né? Ele entra na sala e enxerga quem? Quem é o primeiro? Eliabe, bonito, formoso, alto, aquela aparência que Saul tinha. E ele disse, opa, Samuel, ele certamente está vendo o rei de Israel. Opa, não é assim que eu vejo, Samuel. Eu contemplo o coração, não é a aparência. Então muda esses teus conceitos aí que já tá meio antiquado. E sim. aí vai buscar quem?
Um garoto franzino, pequeno, que está lá no meio das malhadas, das ovelhas, sujo, cheirando a ovelha, esquecido aparentemente, mas que tinha um coração repleto do amor de Deus, de louvor e de adoração e de obediência à vontade de Deus, e ousado e corajoso. Esse será o futuro rei de Israel. Então hoje é da mesma forma. Quando nós esperamos algo de Deus, nós não podemos esperar o melhor. Muitas vezes Deus vai colocar coisas nas suas mãos que você vai dizer, o que é que eu vou fazer com isso? Aparentemente não vai me dar muita coisa, mas é através disso aí que Deus vai proporcionar milagres. Eu passei alguns dias atrás uma questão muito interessante de um instrumento. Deus disse, pega o teu instrumento que está novo, dá ao teu irmão e pega o instrumento velho dele. Eu disse, qual é a intenção disso? O Senhor pega. Isso de madrugada, o Senhor martelando no meu coração, dizendo, troca. Eu que estou mandando. E quando eu fiz isso, eu não entendi. Mas o que é que Deus queria me proporcionar? Você está vendo que com coisa velha, você faz a mesma coisa que como se fizesse com coisa nova, mas que você muitas vezes vai fazer melhor, porque nem sempre a pessoa vai ter algo velho em casa, alguma coisa que você tem antiga, e alguém vai te valorizar por isso, porque hoje em dia as pessoas valorizam coisas novas. A pessoa tem que ter uma aparência do mundo, tem que ter a vestimenta do mundo, tem que ter o linguajar do mundo, mas quando você vê coisas antiquadas, coisas antigas, a tendência das pessoas é escantear. Mas entenda isso, que sempre vai ter alguém no nosso meio, ao nosso redor, que vai valorizar isso como coisas raras. Sim. Então, Mari, vai ter coisas na sua vida que Deus vai olhar e vai dizer, isso aqui o mundo não tem. Isso lá fora eu não acho. Você está entendendo? São qualidades que só você tem, coisas especiais que Deus colocou na sua vida, que alguém vai olhar e vai dizer, não achei ninguém com essa qualidade. Você vê a Rainha Esther? Sim. A qualidade da Rainha Esther, ela está lá, mas não era igual às outras. E Deus fez com que o rei olhasse para ela e dissesse, essa mulher tem uma coisa diferente. Não é só a beleza, não. E quando uma mulher se propõe a fazer algo que escandaliza o inferno, está feita a vontade de Deus. E Deus não dá seu livramento a usar a sua vida para abranger todo um derredor e não só vidas serem alcançadas, mas principalmente transformadas. Porque um trabalho como um Comunicast não tem em qualquer lugar. Não é um trabalho que se fala só do amor de Cristo. É um podcast que fala de testemunho, de graça, de paz, de amor de Deus para poucos. E vocês são responsáveis por esse trabalho tão lindo que Deus colocou na mão de vocês. Amém. Não somente os parabéns, mas o louvor, a honra e a glória a Deus também. Amém. Por todo esse serviço prestado ao reino de Deus. A glória do Senhor. E é bem interessante porque quando, na segunda, dia 20, eu preguei esse texto de Esther. Olha, confirmação. E confirmação. E o que o Senhor me chamou para esse texto foi assim, ela não estava só num desfile, ela não estava disputando beleza. Cada uma delas tinha uma oportunidade única. Porque se ele achasse graça na primeira, todas as outras já estavam descartadas. Então não tinha a mesma chance que um concurso de Miss Brasil. Sim. Que lá tem 20, 30 moças disputando, então passa as 30. Depois a gente fala qual foi o cabelo mais bonito, qual foi o sorriso mais bonito, quem falou melhor. Não, não era isso. Fazia uma fila e elas vinham passando. Aqui ele falasse, é essa, acabou. Acabou. Naquele momento acabava o desfile. Então não era um desfile normal. Mas aquela menina também não era uma menina normal. Era uma menina que ela não tinha possibilidade nenhuma de participar daquilo. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela não era daquele lugar, ela foi abrigada por um parente. E ela, detalhe, ela não queria ir, ela foi por obediência. Você, em momento nenhum, você vai escutar que ela se inscreveu. Aí o tio que diz para ela, você vai participar. E ela vai por obediência. Mas o que é interessante é que ela tem um período, e a Bíblia vai dizer que ela tem 1 ano para se preparar. Enquanto as outras estavam focadas no externo, ela focou no que era interno. Essa é a diferença. Essa é a diferença do servo do Senhor. Porque, e eu gosto do texto quando ele diz assim, quando Esther passa e ela acha graça diante do rei.
Quer dizer assim, todas as outras passaram, com certeza teve moças mais bonitas do que ela. Sim, com certeza. Mais altas, mais baixas, não sei lá, com coisas que chamaram a atenção, mas aquela foi diferente, porque a graça ela é diferente, né? Então assim, ela chama a atenção dele de uma forma diferente. E eu acredito que o homem ele é mais pego, eu falo o homem carnal, principalmente pela curiosidade. Quem é essa? Porque todas as vezes que você vai conversar com um casal, e você fala, como que você conheceu ela? Como que você conheceu ele? Ah, ele falou uma coisa assim, eu fiquei, nossa, como que esse cara pensa? Foi uma curiosidade. Ou a moça falou alguma coisa, passou, e eu perguntei, quem era essa moça? Sempre o coração da gente é pego pela curiosidade. Isso. Então eu acredito, eu estou falando por conta própria, a Bíblia não diz isso, que o rei, ele achou alguma coisa diferente e aquilo trouxe curiosidade para o coração dele. E ele pergunta quem é essa moça, né? Então, assim, ele traz ela, e o que eu mais gosto dessa história é que tem um momento certo para todas as coisas e um propósito especial acima de todas elas, né? Quando o tio diz para ela, olha, se você quiser fazer, faça, mas quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Quem sabe não foi para essa experiência, para esse momento. Porque se Deus não depende de você, porque se você não quiser, ele vai levantar outro e vai libertar o povo dele. Exato. Mas seria mais fácil se a gente nos colocássemos no propósito. Sempre à disposição. Sempre à disposição. Então, assim, é um texto bem reflexivo a respeito do que nós temos buscado, do que nós temos nos dedicado a fazer. Para mim, esses últimos tempos têm sido tempos de rever muitas coisas. Até eu achei interessante quando você disse assim, o Senhor te coloca em lugares que você não entende. E eu também estou começando a entender algumas coisas agora. Olha, que tremendo, hein? Eu acho que a gente já está numa ligação, Isso, né? maravilha. E quando, até comentei esses dias com os meninos, falei, e aí, como é que foi lá? O irmão tocou? Tocou, até pregou para mim a resposta, né? Eu falei, foi, ô Jesus. Glória a Deus, creio, aleluia. É só vitória. Aí chegamos em casa, né? Mariana ainda falou assim, bem, você percebeu? Toda a volta é só crente. Sim. Deus só tá levando crente. Deus vai pegar ela lá. Olha. Falei, o nosso trabalho é o quê? É orar. Exato. É orar. Eu falei, porque assim, a primeira vez que eu ouvi Eu creio. a história no contexto, eu fui para a igreja muito triste. Eu falei assim, eu não concordo. Ela não te serve, Senhor. Aí, naquele dia, não sei se o pastor vai lembrar, o pastor Rogério estava pregando e no meio do culto ele olha para trás e fala assim, eu não sei nem por que eu vou falar isso, mas quando eu conheci a pastora Érica, ela também não era crente. Mas eu paguei o preço e hoje valeu a pena, ela é a pastora de vocês. Aquilo foi assim, falei, Senhor, o Senhor está nisso? O Senhor está nisso? Olha, Porque eu não entendi aquilo como Deus. sim. Aí fomos, durante aquela semana, no domingo, o pastor vai pregar, ele prega sobre Oséias. E eu falei, tá bom, Senhor. Já entendi, estou tirando a minha mão. Eu estou entendendo. E eu sempre falava, né, não, mas Deus está falando comigo. Eu falei, como que Deus manda alguém fazer uma coisa dessa, Jesus? Eu não tenho uma compreensão assim, Senhor, eu não sou crente tanto assim. Né? Eu sempre falava, eu não sou crente tanto assim. Mas agora sim e o Senhor tem falado muito comigo, sabe? Tira a tua mão. Tira a tua mão e deixa que eu coloco a minha. Glória a Deus. E eu me retirei mesmo, me retirei de toda a situação. Até ontem nós conversamos em família em casa, nós sempre fazemos, né, uns momentos assim da gente fazer algumas ligações com a palavra. Eu falei, você entendeu, né, o que foi pregado hoje? O Senhor me deu uma direção assim através do culto. E quando a irmã disse assim, ó, no sábado, Deus usou a pastora Ioná, né? Ioná, isso. E ela disse assim, perguntou para aquela moça lá da frente, por que você está com dor de cabeça? E ela tira o microfone, a moça conta para ela. E ela pega e fala assim, então vamos colocar isso no altar? Aquilo foi comigo. E eu falei ontem para a Mariana, eu falei, amor, Deus falou para a gente colocar no altar. Então, se a gente entregou no altar, não é mais nosso.
Glória a Deus. Então, vamos descansar no Senhor e a gente vai agir como se já fosse. Exatamente. Nós vamos esperar em Deus e o Senhor vai fazer a obra por completo. É isso. Né? Então, temos vivido Esse é o segredo. Esse é o segredo. E temos vivido esse momento aprendendo com o Senhor. Mas em tudo, pastor, a gente já está encerrando, mas a gente não pode finalizar sem escutar um barulhinho assim. Eita, glória a Deus. Eu vou tocar aqui, já para finalizar, vou tocar aqui um louvor. Vou tocar. Não sei se vai sair tão baixinho, tá? Mas o menino lá do som tá conosco aqui, vai fazendo lá os macetes lá da mesa pra gente fazer aqui. Eu vou tocar um louvor, tu és fiel. Tá? Pra gente finalizar. Deus é sempre maravilhoso conosco, querido. Fidelidade, né? Eternidade, eternidade. Quero também agradecer a vocês. Oportunidade de estar aqui e contar um pouco da minha vida. A gente sabe que é pouco tempo para tanta coisa, né? Sim. Uma vida inteira. Mas eu creio que almas serão alcançadas com um pequeno testemunho, com essas pequenas palavras que nós aqui falamos e colocando sempre Jesus à frente, tudo dá certo. Amém. Amém? Amém. Vamos tocar então, vamos louvar o Senhor. Vou apresentar o sax soprano, tá? Sax rap soprano. Isso aqui é um amigo de longas datas, 12 anos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, coisa linda, meu Deus. Eu sou apaixonada, gente, por instrumento, principalmente pelo sax. Eu sempre falo, se eu pudesse escolher, eu tocaria sax. Maravilha. E de cordas eu gosto do contrabaixo, que eu acho que ele faz o desenho da música, Isso. né? Eu acho assim, não entendo nada, mas eu sei falar. Mas eu queria fazer os agradecimentos. Eu gostaria de agradecer a Isbeli Laços, a Eliana, o telefone dela é 17 99207 7234, @Isbeli Laços. Ela faz laços, turbantes, tiaras, presilhas, ótimo acabamento e excelente atendimento. Temos também a L'Atelier, o telefone dela é 17 9815 11578. Ela, Isa, ela trabalha com papelaria, reforma de Bíblia, menu para festas, marca-página. O que você precisar, entre em contato com ela. Tem também a Bárbara. A Bárbara, o telefone dela é 17 99665 3344. Arroba dela é Bárbara Cantora Oficial. Ela trabalha com respiração, impostação vocal, articulação, presença de palco e iniciação musical. E temos também a Musical Sandro, instrumentos musicais, aparelhagem de som, infraestrutura de equipamentos de som e áudio, acessórios, microfones, tudo que você precisar para a sua igreja. Eu sempre gosto de dizer que ele faz um trabalho de ir na sua igreja, saber o quanto de som que realmente você precisa para o tamanho do ambiente. Então entra lá na rua Coronel Espínola de Castro, 3174, o telefone deles é 17 3222 2260. E eu vou deixar por último, mas é muito especial, nós falamos daqui, do DNT Studios. Grave seu próprio podcast, pregação, live, edições, cortes, treinamentos, cursos e workshops. Que chique, que elegante.
telefone daqui é 17 99756 6384 e arroba é DNT Estúdios. Gente, a gente vai ficando por aqui e eu fico muito feliz, pastor, mais uma vez. Muito obrigada por ter vindo. Que o Senhor abençoe ao senhor, a sua família, a sua igreja, o seu ministério, né, o seu trabalho, a obra das suas mãos, onde você colocar as suas mãos, que seja próspero. Sua gratidão. Eu que agradeço, tá? Obrigado. E a gente vai encerrando dizendo sempre, seja intencional, sorria, porque Jesus é a nossa alegria.